Parlamentares de oposição protocolaram o pedido de impeachment do ministro Barroso. Eu vou explicar para você no vídeo e também um PL lastimável do PSOL que quer criar mais cotas. Agora cota para trans. Vou explicar para você no vídeo, mas já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Mais de 70 parlamentares de oposição assinaram e protocolaram o pedido de impeachment do ministro Barroso. Se eu não estiver enganado, inclusive é a primeira vez que parlamentares de um bloco geral tão grande pedem o impeachment de um ministro do STF. Isso se deu porque ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo em evento da UNE, deixando de lado a obrigatoriedade de ser partidário, que é uma imposição a todos os ministros do STF. A partir do momento que ele passa a se posicionar politicamente e atuar no ambiente político, quebra-se a confiança. E mais do que isso, entra em crime de responsabilidade. É o que diz a legislação sobre o assunto. Naturalmente, teve essa junção de parlamentares da oposição ao Lula para requerer a saída, eles capitaneados pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. Particularmente, eu entendo, enquanto advogado, enquanto articulador do impeachment da Dilma Rousseff, que há fundamento legal, há legalidade no pedido e a legitimidade ativa também para aquelas pessoas, aqueles parlamentares que apresentaram. A legitimidade ativa basta ser um cidadão brasileiro, todos eles têm essa legitimidade. E o fundamento legal é porque a própria lei do impeachment estabelece que os ministros do STF não podem estabelecer uma base partidária. Isso razoavelmente estabelece que eles se mantenham imparciais no cenário político. Isso é essencial para a garantia da segurança jurídica. Tanto é que o próprio presidente do Senado, Pacheco, disse ser o caso de processo de responsabilidade, de impedimento, o impeachment. E naturalmente o STF, de alguma maneira, vai tentar colocar panos quentes nisso tudo. Mas não para por aí. O pedido de impeachment, ele, por mais que pareça razoável, é um julgamento político, ou seja, ele depende de vontade política para que aconteça. E aí residem os problemas. O primeiro é que precisa de maioria qualificada para aprovar, 2/3 dos votos do Senado. E vamos concordar, naquele ambiente onde a maioria dos senadores são investigados, é muito difícil que isso se processe. E o segundo, um tanto quanto o problema atual de ter o Lula na presidência, é que o Lula indicaria o novo ministro. E mais novo. Para você ter uma ideia, o Barroso tem 65 anos, ele se aposenta em 2033. O Zanin tem 47. Ele vai se aposentar em 2050, ou seja, até 2050 a gente tem um advogado Lula no STF. Se o Lula segue o padrão do Zanin e nomeia um sujeito de 47 anos, a gente está falando ali novamente de um ministro do STF do Lula até 2050. Pode até ser vantajoso para o petista, é uma situação um tanto quanto delicada que nós vivemos agora. Por outro lado, me parece razoável que haja uma sinalização para a justiça brasileira do impedimento de um ministro do STF. É uma situação um tanto quanto peculiar. Peculiar também é o estado de exceção criado contra os agressores de Alexandre de Moraes. Vocês viram que teve um entreveiro entre o Alexandre de Moraes, seu filho, e 3 cidadãos que resolveram extrapolar, tanto nas agressões verbais quanto aparentemente em agressões físicas. Particularmente não estava lá, não vi os fatos. O ponto é que a PF já fez busca e apreensão do endereço dos suspeitos e que a ministra Rosa Weber determinou a apreensão de celulares dos investigados. As investigações caminham a passos largos. Aparentemente uma retaliação, porque vamos concordar, se você for agredido na rua, eu duvido que vai ter qualquer investigação, ainda mais tão rápida. E o Lula fala em extirpar os agressores, dá uma olhada no vídeo. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Então essa gente que renasceu no neofascismo, colocada em prática no Brasil, tem que ser extirpada. Aí eu fico pensando, o que seria extirpar os agressores? Seria igual eles extirparam o Celso Daniel? Enfim, fica a indagação para que você me responda aqui embaixo. Sabe o que é interessante? O suspeito de agredir o Alexandre de Moraes fez campanha para o Lula. Pois é, meu amigo, tem fotos, imagens, charges, conteúdos dele, como vocês podem ver aqui do lado, fazendo campanha para o Lula. Então, aparentemente, ele é um bolsonarista que faz o L. É esquisito isso, né? Toda a imprensa joga a conta de bolsonarista nele. O sujeito fez campanha para o Lula. Aparentemente, foi um ódio com amor que ele praticou contra o Alexandre de Moraes. Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas sabe o que eu consigo entender? A incoerência. Porque o Flávio Dino foi acusado de agredir um juiz do TRE em 2010. Dá uma olhada no vídeo.
E curiosamente, contra o Flávio Dino isso não andou. A gente vive um período um tanto quanto esquisito na política. Sabe o que é esquisito também? A lei de cotas. A gente está vivendo um momento em que se você for um homem branco, pai de família, cristão, você está ferrado. E é assim que a gente se sente, porque basicamente a meritocracia foi deixada de lado e as bases de crescimento, de razoabilidade, inclusive de qualidade de ensino para você entrar numa faculdade, cada vez mais estão se tornando banais. Eu lembro que quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, era aquela tortura de estudar vestibular, a pressão tem que passar no vestibular, aí as universidades federais eram concorridas e tal, e não tinha essa palhaçada de cotas. Só que uma vez que criaram a lei de cotas raciais, que eles chamam de política afirmativa, porque é uma palavra bonita para chamar de racismo, que é o mesmo que você falar, olha, essa pessoa não é competente para entrar pelas próprias pernas, então vamos dar cota para ela para corrigir um erro histórico. Então, a ex-vereadora Érica Hilton, que vamos concordar, foi uma vereadora completamente mediana, assim, gosta muito de usar adjetivos, ela é muito verborrágica, lembra bastante o Jean Willis. E eu acho que ela faz isso justamente para suprir a falta de qualidade legislativa dela. Ela gosta de lacrar para o público dela. E infelizmente isso dá voto hoje em dia, virou deputada federal. E enquanto deputada federal, naturalmente, não é lá uma grande parlamentar, mas segue a mesma linha verborrágica. E agora apresentou um lastimável projeto de lei, na minha leitura, inclusive inconstitucional por ser racista e preconceituoso, que diz o seguinte, aqui vamos para o tweet da Érica, que me bloqueou, mas eu consegui ver. Cotas trans, uma necessidade, é só se for para ela. Apresentei um projeto de lei para que sejam implementadas nas universidades federais cotas para as transexuais e travestis. A medida visa combater crueldades históricas que nos atingem. 90% das pessoas trans vivem da prostituição. Que brilhante iniciativa! Tão brilhante é a justificativa, né, ex-vereadora Érica? Porque se você vai criar uma cota justificando que na prostituição, vai criar uma cota para prostituta também? Então a mulher prostituta vale menos que o travesti prostituto? Esse é o parâmetro? É completamente irracional. E vamos imaginar o seguinte, se eu acordar me sentindo uma mulher trans amanhã, botar uma saia, uma peruca, eu posso entrar na universidade pela cota? Aí depois eu me sinto homem, boto minha roupa de homem aqui, deixo o meu bigode crescer e toco o pau? Vamos concordar, não faz o menor sentido isso. Mas se você quer de alguma maneira criar igualdade, que tal fazer projetos que incentivem que todos sejam tratados como iguais? E uma boa forma de ser tratada como igual é justamente não ter cotas, mas passar pela própria capacidade e não pela forma que age ou que se identifica ou que se coloca perante a sociedade. Quando você cria leis para tratar as pessoas por minorias, você simplesmente está rotulando aquele grupo como incompetente, como insuficiente. E, ao meu ver, isso é completamente preconceituoso. Se você quer falar de cotas, deputada Érica, seria muito mais racional falar em cota social, porque a gente tem muito branco, a gente tem muito negro, a gente tem muitas pessoas na periferia que não têm oportunidades de ensino. Então, que criem uma cota para as pessoas de baixa renda. E não porque a pessoa é negra, porque a pessoa é gay, porque a pessoa não tem a pontinha da orelha. Você fica criando cota através de cotas e mais cotas que daqui a pouco simplesmente não vai ter vagas. Vai ser tudo para cotas. Assim como o MST ganhou cotas na Universidade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Efetivamente é lastimável. Um abraço e vamos processar tudo.